Bom, boa noite a todos que estão presentes. Gostaria de desejar aí as boas-vindas novamente após as férias que vocês tiveram. E a gente vai iniciar aqui uma nova disciplina, um novo semestre, né? Espero que logo a gente consiga voltar às aulas presenciais, né? Assim que tudo der uma melhorada, né? Pessoal, enquanto o restante vai entrando, eu vou Eu vou passar algumas noções gerais aqui da disciplina para vocês, tá? Só para vocês se situarem um pouco e a gente começar depois o conteúdo propriamente dito, tá? Bom, semestre passado eu tinha dado a disciplina de metodologia científica para vocês, né? E agora eu estou aqui com a teoria geral do processo e processo de conhecimento, tá? Então é uma matéria bem importante que vocês vão ter aí no nesse semestre, tá? É assim uma das bases aí para que vocês depois tenham outras disciplinas que vão ser, de certa forma, a continuação dessa, né? Então eu vou pedir especialmente aí a dedicação de vocês, porque é um conteúdo que vai servir não só para essa disciplina e não só para esse semestre, né? Vai servir aí ao longo do curso de vocês. Em relação ao que eu queria falar para vocês agora de início, é o seguinte: vocês viram que o AVA ainda não está funcionando completamente. Essa disciplina minha subiu hoje, pelo que eu vi, tá? Eu não sei exatamente se é a de vocês, porque eu tenho duas, que é basicamente o mesmo nome, só muda. Não, na verdade a de vocês não, a de vocês é única. A que eu tenho que é repetida é do quarto semestre, tá? Não é a de vocês, não. Mas as disciplinas vão subindo agora aos poucos. Eu acho que até semana que vem já deve estar tudo certo. E então, por enquanto, pessoal, por enquanto eu não vou postar no sistema, tá? Até porque ainda está tudo se ajeitando lá no AVA. E eu creio que no mais tardar aí semana que vem já deve estar tudo correto, tudo funcionando perfeitamente. Então, eu vou compartilhando com vocês no grupo do WhatsApp os links aqui do acesso ao Teams e também os links para os vídeos das aulas, tá? Vocês têm também e-mail da sala de vocês, né? Tem o e-mail da turma, eu imagino. Acho que tem sim, o Ricardo acho que chegou a fazer. Então eu devo encaminhar por lá qualquer coisa, se alguém não tiver acesso ao WhatsApp, mas eu acho que quase todo mundo tem, né? Então, por enquanto, a gente vai fazendo dessa forma, até que tudo normalize, né? Depois, vocês devem ter visto aí na recepção que vocês tiveram, o pessoal já comentou como que vai ser, né? A sistemática agora. Vocês vão ter acesso ao AVA e lá no AVA vai ter o ícone para vocês acessarem a disciplina, as aulas, né? Inclusive pelo aplicativo. Então não vai precisar a gente ficar compartilhando o link, a não ser que dê algum problema no sistema e esporadicamente assim a gente pode mandar. Mas de regra, o acesso vai ser pelo próprio AVA do aluno, tá? Em relação a isso, acho que tudo ok, né? Ninguém vai ter muita dificuldade quanto a acesso ao sistema. Eu acho que a gente só tem uma colega nova, a Priscila, tá? Então, desejar boas-vindas aí para ela na turma. E eu acho que, com exceção dela que está entrando agora, o restante já deve estar bem acostumado aqui ao aplicativo do Teams, à sistemática, né? E ela também logo já deve estar pegando o jeito aí. Em relação à nota, pessoal, a avaliação, nota, vai funcionar basicamente da mesma maneira que o semestre passado. Aliás, com vocês não, né? Que foi metodologia. Então vai ser diferente. Eu costumo dar provas objetivas, tá? Com questões objetivas de múltipla escolha para avaliação de vocês, tá? Em metodologia vocês fizeram um artigo, né? Então vocês vão ter aí duas provas, né? Uma cada bimestre. Uma Depois, quando tiver o calendário exato, a gente vai definir e passar a data com certeza para vocês. Mas vocês vão ter uma no primeiro bimestre e outra prova no segundo, né? Como acho que já devem ter feito em outras matérias. Minhas provas são, no geral, aí umas 10 questões de Mark X, tá? Nada do outro mundo.
Já adianto que eu pego questões de concurso, de OAB, de outros concursos aí que existem, só que nem sempre as questões estão iguais ao que ela foi feita, né? Então eu mudo a alternativa, eu mudo o enunciado, então não adianta ficar copiando de internet, tá? Eu já aviso, porque semestre passado teve gente que quase zerou prova copiando de internet. Acho que acertou duas que estavam iguais só. Deixei lá para ninguém zerar, né? Mas não foi da turma de vocês, porque a gente não teve essas aulas de matérias mais específicas aí de processo, nem nada, né? Então, só avisando para vocês, para depois ninguém chegar lá na frente e falar que não sabia, né? Eu tô até falando já. Em relação a atividades. Atividades, eu devo passar para vocês no máximo umas duas, tá? Por bimestre. Então, vocês vão ter aí relativamente poucas atividades, né? Dois exercícios, não dois exercícios, né? Mas duas listas de exercício e, consequentemente, vai valer um pouco mais de ponto. Então, procurem fazer. Eu devo avisar com antecedência, dar um bom prazo para vocês e para possibilitar que a maioria consiga realizar, né? Já que, como são somente duas atividades, então a pontuação de cada uma vai ser um pouquinho maior, né? Então é por isso que eu peço que vocês fiquem atentos. Mas vai ser tudo avisado, tudo certinho, né? Para ninguém perder. Só se quiser mesmo perder. Questões costumam ser exercícios também de múltipla escolha, da mesma forma que eu vou passar na prova, tá? Então é para vocês treinarem mesmo para a prova, treinar para a OAB já, fazendo esses tipos de exercícios. Eu acho que é isso, por enquanto aqui de avisos gerais. Depois a gente vai conversando se for preciso. Em relação à comunicação com vocês. Por enquanto, até o sistema entrar nos eixos, eu devo ficar no grupo do WhatsApp e depois eu com certeza vou sair, tá? Já vai aumentando mais turmas e fica muita gente entrando em contato pelo número pessoal aqui, que eu quero dar uma restringida. Então eu vou pedir que vocês entrem em contato depois que eu sair dos grupos e tudo mais, somente por e-mail. Eu entro mais de uma vez por dia, então não vai ter problema. E vocês podem também falar durante as aulas, né? Se tiver alguma demanda, que às vezes até é questão que envolva uma dúvida coletiva, né? O WhatsApp é só para urgência, se alguém tiver algo assim muito urgente mesmo, quiser falar. Mas isso eu vou avisar depois, quando sair do grupo, eu dou as diretrizes. Eu acho que é isso, pessoal, de aviso geral. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre isso? Ficou claro para vocês aí? Pode ativar o microfone e falar, se alguém quiser. Ou tem a opção de levantar a mão também no sistema aqui. Bom, então beleza. Pessoal, a gente vai iniciar então o conteúdo da matéria, tá? Não dá para perder tanto tempo porque é bastante coisa para trabalhar, tá? Eu vou. Hoje a aula não deve ser muito longa, porque eu peguei a parte mais introdutória que tinha, os princípios gerais do processo aí, até porque eu ainda não tive acesso ao plano de ensino, à ementa, na verdade. Depois que eu tiver acesso à ementa da disciplina, aí eu vou dividir exatamente o conteúdo que eu vou trabalhar por dia com vocês, tá? Mas não deve ser muito pouco por dia. Então vai ser meio puxado. Até porque esse semestre é um pouco mais enxuto, né? Um pouco mais curto. Mas a gente dá conta. Tinha outra coisa que eu ia falar. Em relação a livro, a doutrina. Eu não adoto uma doutrina muito fixa, porque eu gosto de usar várias, né? Várias, pelo menos duas, né? Eu digo. Mas se vocês quiserem estudar, e isso eu não estou recomendando para ninguém comprar, tá? Vocês têm disponível na biblioteca virtual. Eu acho que os mesmos livros que eu tenho acesso na biblioteca virtual, vocês também têm. Então, entrem no site e, se quiserem um livro mais objetivo, podem estudar. Tem duas opções. Tem um que é de uma coleção, depois eu posso passar o nome correto para vocês,
quando tiver com Ava, eu já até posto lá o nome certinho. É daquela coleção Sinopses Jurídicas. Acho que é. Não vou lembrar o nome do autor exato aqui, mas vocês vão encontrar fácil. Sinopses Jurídicas da Saraiva, né? Teoria Geral do Processo e de Conhecimento, tá? Eu vou ver depois o nome, eu passo certinho, o nome do autor, que é um pouco grande. E um que eu gosto também, ele já é um pouco maior, é o do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, tá? De também Teoria Geral do Processo, enfim. E um que é mais aprofundado ainda, para quem assim tiver alguma dúvida muito específica ou quiser fazer um estudo mais detalhado, são os livros, né, do Humberto Teodoro Júnior, que eu gosto bastante também. E ele tem uma coleção aí que é bem completa mesmo, tá? Então, cada assunto que a gente vai trabalhar aqui deve ter, em média, pelo menos aí umas 50 páginas da doutrina dele. Então, vocês fiquem à vontade aí para escolher o que estudar. O importante é ler alguma delas, né? Eu acho que só basear por esse esquema que eu passo para vocês é muito pouco, tá? Aqui eu me baseio para fazer a aula. Agora, vocês que têm que aprofundar alguma questão que tiver dúvida, pode perguntar, eu respondo na aula se eu puder. Mas se alguém quiser aprofundar o estudo, é a doutrina, e eu acho que facilita muito mais o aprendizado de vocês. Então, vamos lá, começar aqui. Nossa disciplina, então, já comentei, é de teoria geral do processo e processo do conhecimento, né? Então, eu imagino que deva ser uma das primeiras, ou talvez a primeira disciplina mais processual mesmo de vocês aí. Eu acho que vocês não devem ter tido nenhuma outra do tipo no semestre passado. Se tiver, vai ser agora esse semestre também, ao mesmo tempo. Mas ela é uma disciplina bem introdutória, tá? Principalmente o grande foco aqui vai ser na parte civil, até porque a gente tem que trabalhar a parte civil nela também. Se fosse só teoria geral do processo, teria uma amplitude um pouco maior, porque são questões que dizem respeito a todos os processos, os procedimentos, né? Civil, penal, enfim, trabalhista, teria. Mas como a gente tem uma disciplina que ela é de certa forma mais focada possível, eu também vou manter mais o foco para não desviar muito vocês aí. Mas muita coisa eu já vou falando quando for, que são noções gerais, né? Noções amplas, gerais, que se aplicam aqui a todos os tipos de processo. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui para facilitar para vocês. Se alguém tiver dúvida, pode ir falando, interrompendo, tá? Eu vou pedir que vocês abram o Código de Processo Civil, tá? Eu vou pedir o Código de Processo Civil e a Constituição, porque eu vou pedindo para vocês fazer a leitura dos artigos conforme a gente for tendo a aula, para não ficar muito cansativo para mim e também muito maçante aí para vocês, só escutar minha voz a aula inteira, né? Então podem abrindo aí, quem tiver acesso, ou na internet, ou enfim, no celular, código físico, o que vocês quiserem. Vamos lá. Pessoal, então algumas noções introdutórias para que vocês tenham aí uma noção mais geral do que é, né, o processo, de quais são os fundamentos, o que vocês têm que ter em mente aí para começar esses estudos de vocês. A primeira coisa que vocês têm que ter aí em mente é que nas sociedades, e aqui não vou entrar muito a fundo em questões históricas, tá? Que eu acho que vocês devem ter visto em História do Direito, né? Eu acho que vocês devem ter tido essa disciplina no semestre passado. Mas, enfim, nas sociedades mais primitivas, né, digamos assim, ou menos organizadas sistematicamente, antes do surgimento dos estados, que a gente conhece hoje, né? A maioria dessas sociedades elas se organizavam, elas resolviam os conflitos. Não vou dizer nem que a sociedade resolvia, né? Mas as pessoas, os particulares, resolviam os conflitos gerados entre eles por meio da força bruta, né? Da violência, da força física. Isso passou, pessoal, a ser, de certa forma, mitigado, né? A ser alterado
a partir do momento que começaram a surgir as primeiras sociedades organizadas, os primeiros estados organizados, tá? As codificações, né? As primeiras leis escritas. Então, isso passou a ser mudado, alterado ao longo aí do tempo, tá? Então, aos poucos, a gente foi tendo essas mudanças na questão do direito, tá? Então, a gente passa de sociedades que resolviam conflitos por meio de força bruta, da violência, para sociedades que dependem da força estatal para solucionar os seus conflitos pessoais, tá? Sejam conflitos entre particulares ou conflitos com o próprio poder público. Então, o Estado ele vem substituir, ele vem intervir nesse meio para pacificar essas relações sociais, para pacificar os conflitos, tá? Já que a finalidade aí do Estado é garantir, uma das finalidades, né, é a garantia da sobrevivência e do bem-estar da população geral. Então, foi por isso, né, entre outros motivos, que o Estado passou a intervir como esse agente capaz de exercer um certo poder sobre a população e decidir, resolver conflitos. Então, é escolhido um agente, no caso um juiz, por exemplo, que tem esse poder, que tem a faculdade ali de decidir o que é certo, o que é errado, o que se aplica num caso, o que não se aplica no caso concreto, enfim. Então, essas relações elas passaram a ser reguladas por meio de normas, tá? Normas estas, né, que são oriundas aí do que a gente chama, né, que a gente conhece pelo ordenamento jurídico, pelo direito. E essa faculdade, essa função do Estado de regular esses conflitos é o que a gente conhece por função jurisdicional, tá? É essa prestação estatal em relação a quando há algum conflito, alguma coisa que tem que haver uma decisão, uma intervenção de um poder ali, uma terceira parte, né? A gente tem vamos supor, um autor e um réu, e uma terceira parte ali, um terceiro ente do processo, que é o Estado, o juiz, que vai resolver essa situação, tá? Então a gente tem, pessoal, que o direito processual, que a gente vai começar a estudar, ele é o conjunto dessas normas e princípios que vão regular a atividade substitutiva, tá? Substitutiva porque o Estado vem substituir essa autotutela, né? É, que eu acabei de falar para vocês, que as pessoas resolviam os conflitos com as próprias mãos. Então o Estado vem substituir nessa relação e é o direito processual que vai regular essa relação jurídica entre as partes, tanto entre as partes, entre elas, né, o autor e o réu, quanto das partes com o juiz e do juiz com as partes, né? O que pode, o que não pode, o que tem que fazer, o que não tem. Então, essas relações, pessoal, elas são o conjunto aí de normas e princípios, né, que o direito processual ele se dedica, tá? Até depois eu vou dar uma diferença para vocês aqui do direito material e direito processual, né? Mais à frente aqui. Mas, a princípio, tenho em mente que o direito processual é esse conjunto de normas aí que vai regular essas atividades em relação ao Estado, o juiz, as partes, em um conflito que haja, que possa haver, né? De início, a gente tem quatro principais institutos aqui que o direito processual ele se dedica, né? Quais são? A jurisdição, a ação, exceção ou defesa e o processo, tá? Então a gente tem esses institutos aqui de forma que o direito processual ele se dedica a esses institutos de forma prioritária. O que são eles, né? A jurisdição, pessoal, ela nada mais é do que as normas, princípios que regulam questões de competência. A competência a gente vai ver aos poucos, tá? Então não se preocupe em entender tudo de forma muito completa agora, tá? Mas só uma noção geral, para vocês não ficarem perdidos. Jurisdição, ela vai regular questões de competência. Que é competência? É qual o âmbito ali, a circunscrição que o juiz pode atuar. Então, por exemplo, na comarca de Dourados.
Então, tudo que acontecer aqui, determinado juiz da vara de família, por exemplo, vai ter competência para julgar, para decidir. Então, a jurisdição seria relacionada a isso. São essas relações aí de competência, dos poderes do juiz, do que o juiz pode fazer ou não. A ação, e aqui a gente tem que ter uma distinção entre ação e processo, tá? Alguém saberia me dizer qual a diferença de ação e processo? Pode falar. Quem se voluntariar, senão vou escolher. Professor, a ação é uma coisa que você protocola na sala de atermação, assim, de uma justiça, suponhamos. Tá travando um pouco, Edilson. Repete aí, por favor. A ação é a petição lá que você protocola na sala de atermação de um fórum. E o processo? Tá falhando um pouco, né? Tá falhando um pouco para mim aqui. Eu não sei se para vocês estão me ouvindo bem ou não, mas aqui o de vocês, o seu áudio pelo menos está falhando um pouco. Mas espera aí que eu já explico então. Deixa eu só avisar lá o Miller que está postando no grupo que não está conseguindo entrar, tá? Então, eu vou só falar para ele tentar de novo. Eu não sei se ele está entrando acho que é pelo computador mesmo. No caso, a ação é a decorrência de um processo, né? Já vou falar exatamente a diferença aqui, só um Processo é o que minutinho. você protocola com a petição, numa termação, no fórum, na sala de termação. Isso. Deixa eu ver aqui se deu certo agora para o Miller. Só um minutinho aqui que eu já retomo, pessoal. Porque senão ele vai perder aqui. Pessoal, se alguém depois puder ir respondendo ele no grupo também, que está com dificuldades lá para entrar, tá? Eu não vou poder ficar abrindo toda hora, mas eu só mandei ele pedir para ele tentar de novo, porque às vezes também a pessoa, vocês tentam entrar, mas eu estou compartilhando a tela ali e eu não fico vendo toda hora as pessoas que ficam pedindo para entrar aqui. Mas eu acho que o problema dele não deve ser isso. Vamos ver se dá certo agora. Bom, continuando, pessoal. O Edilson disse algo que tem relação, então, que o processo seria aquela petição, né? Aquela petição que você vai e protocola lá no fórum, né? Lá para ser apreciado pelo Poder Judiciário. A grande diferença ali de ação e processo está relacionada ao que ele falou mesmo. A ação, ela nada mais é do que o direito da pessoa, de uma parte, um cidadão, um membro da sociedade aí, de buscar o seu, não o seu direito, né, mas buscar uma prestação jurisdicional do Estado. Então, é o direito da pessoa motivar o judiciário para decidir sobre alguma questão, tá? Então, essa é a ação. Muitas vezes a gente usa no dia a dia como sinônimo, né? A ação, o processo, a lide, que até a gente vai falar o que é agora daqui a pouco, mas na verdade elas não são exatamente aqui no sentido estrito sinônimos, tá? Então tem algumas diferenças do estudo do direito processual. Então a ação ela diz respeito ao direito, tá? É o direito de ação que eu tenho. Se eu tiver um direito lesado, vamos supor que alguém contrai um empréstimo comigo e não pague, tá? Passou o prazo, a pessoa não pagou. Aí surge o meu direito de ação. Eu tenho o direito de buscar uma prestação do Estado, juiz, para que essa situação seja resolvida, tá? Então isso é ação. O processo, ele nada mais é do que um instrumento que eu vou me valer para buscar esse direito. Então eu utilizo ali do processo, que é materializado pela petição,
por todos os itens lá que podem fazer parte do processo judicial. Então, ele é um instrumento mesmo que eu vou utilizar, tá? A gente pode usar no dia a dia como sinônimos, mas aqui para estudo a gente dá umas diferenciações, tá? Então, esses são 4 institutos aqui que o direito processual ele vai se dedicar. Eu esqueci de falar da exceção ou defesa, tá? A exceção ou defesa, ela nada mais é do que aquelas relações em que a pessoa tem para apresentar a sua defesa no processo. Então, isso vai dizer respeito a prazo, a formalidades específicas para a defesa. Então, também é uma situação, é um instituto aqui estudado pelo direito processual, tá? O Miller tá falando lá que parece o mesmo erro. Ah, eu não sei por quê. Vamos lá, não dá para ficar parando aqui. Depois, qualquer coisa, ele vê a aula gravada e ele vai tentando entrar na próxima, se der certo. A gente tem, pessoal, alguns conceitos básicos, tá? Nessa parte mais geral, que é bom ficar claro para vocês o que são. Já falei aqui desses institutos, né, que são mais amplos no direito processual, e a gente tem algumas outras conceituações aqui para discutir. A primeira delas, não sei se vocês já ouviram falar, é a lide, tá? É a lide. Tá aqui, ó. Acho que vocês estão vendo minha tela, né? Então, é a lide. A lide, ela é o que se chama de conflito. Aqui é uma definição bem clássica, tá? Conflito de interesses qualificado pela existência de uma pretensão resistida. O que é isso, né? Primeiro aqui, o conflito de interesses. Tem que haver um embate ali entre as pessoas, né? Alguém tem que estar disputando alguma coisa para que haja essa lide, né? Qualificado pela existência de uma pretensão resistida. Por quê? Quando no exemplo que eu dei, eu contraí um empréstimo, aliás, eu emprestei um dinheiro e a pessoa não me pagou, né? Como que isso funciona para passar a existir uma lide? Eu teria que cobrar essa pessoa, né? Meu direito de cobrança aí para receber o valor que me é devido. Eu estou no meu interesse, no meu direito, estou defendendo o meu direito. E essa outra pessoa, de quem fez o empréstimo, ela resiste, ela se nega a pagar. Então, isso seria o que se chama de pretensão resistida, né? Uma pessoa tentando exercer um direito ou um interesse, né, como diz aqui, e uma outra pessoa, uma parte, né? Não necessariamente pode ser pessoa física, pode ser empresa, enfim, mas uma outra parte, uma pessoa, vou chamar de pessoa para facilitar, uma outra pessoa tentando impedir aquela realização daquele direito, tá? Então isso é o que se chama de lide, e isso é o que vai motivar a existência da ação, do processo, tá? Novamente, a gente chama aqui a lide como sinônimo de processo, de ação no meio, no dia a dia do trabalho, tá? Na petição você pode colocar, esta lide versa sobre a discussão, tal, 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 mas na verdade ela é caracterizada por esse conflito de interesses aí, esse embate entre as duas partes que precisa ser resolvido, tá? Isso é o que vai fundamentar a existência de uma ação, de um processo. Aqui, ó, a definição do processo. Ele é um instrumento à disposição do cidadão para a solução de seus conflitos de interesses pela intervenção substitutiva do Estado juiz. Então, é o que eu falei para vocês. O processo, ele é nada mais, nada menos do que um instrumento que uma pessoa pode se valer para fazer chegar a sua pretensão, o seu direito de ação até o Estado, para que o Estado resolva, o Estado decida, né? Quem que está certo, quem que tem o direito ali, né? Outra coisa que confunde bastante, procedimento, tá? Não vou nem perguntar porque vocês vão ler aqui, né? Mas o processo não é a mesma coisa que procedimento, tá? Processo é o instrumento que você utiliza. A gente pode pensar como se fosse
vamos supor o nome da ação, tá? O nome do processo que você coloca lá. Esse é o processo. O procedimento, ele é a forma, tá? É a forma como esse processo ele vai se exteriorizar no mundo jurídico. Então, ele pode ser considerado aqui como uma sequência de atos que deve assegurar às partes a efetiva participação com a garantia de uso de todos os recursos legais previstos para a defesa dos interesses de cada litigante. Então, é como eu disse, ele é o encadeamento de atos, tá? Ele é a forma como esse processo ele vai caminhar, ele vai andar lá no fórum. A gente tem, só para ilustrar para vocês, vamos pensar em duas formas, dois tipos de procedimentos. Procedimento comum, que é a regra, o padrão, e procedimentos especiais, que são exceções a essa regra, que tem encaminhamentos próprios, tem prazo diferente, tem maneiras ali da parte se manifestar que é diferente do procedimento comum, tá? Então, eu até dei aula hoje de manhã sobre ação de consignação em pagamento, tá? Só para vocês entenderem agora, não sei se todo mundo sabe, mas consignação em pagamento é quando, por exemplo, só um dos casos, né? Eu quero pagar e o meu credor não quer receber, tá? Parece difícil, mas acontece. O credor não quer receber o valor ou a coisa e eu tenho o direito de pagar também, enquanto devedor. Aí eu vou e ajuizo uma ação e peço para o juiz lá que me autorize a depositar esse valor no processo, tá? No fórum. Então é isso que vai acontecer. E esse processo ele tem todo um trâmite diferenciado, por isso que é caracterizado por um procedimento especial. Então a gente tem essas formas de encaminhamento dos processos que são denominados aí de procedimento. Procedimento comum, né? Qual seria? Vocês vão ver comigo. É aquele padrão geral. A pessoa apresenta a petição inicial, ocorre a citação do réu, o réu tem um prazo para contestar, ou então a audiência de conciliação e mediação, enfim, depois a contestação, instrução e julgamento, sentença, enfim, corre esse procedimento geral, que é a regra, tudo que não for especial, que os procedimentos especiais eles são descritos em lei, né, expressamente. Tudo que não for especial é do procedimento comum, tá? Então é só para ilustrar para vocês o que, que é o procedimento. Ele não se confunde com processo. Processo é um instrumento, é a petição que você coloca lá, é o que integra aquela ação, né? O procedimento é como essa ação ela vai se desenvolver até chegar ao final. Outro ponto aqui é a chamada pretensão, né? Que a gente falou aqui na definição de lide. A pretensão, ela pode ser considerada como uma exigência, um pedido ou a postulação deduzida pela parte perante o juiz. Então, pessoal, atentem aqui para esse ponto. Ó. A pretensão, ela ocorre quando a parte ela apresenta o pedido para o juiz. Aquele pedido que ela solicitou no processo é o que se chama de pretensão. Então, é o que a pessoa quer, tá? É o que a pessoa pretende, só lembrar disso, né? Pretensão, pretender. Então, o que eu pretendo com o processo? Eu quero o pagamento da minha dívida, eu quero, ah, enfim, não sei, eu quero adquirir uma propriedade, eu quero, enfim, N casos aí, né? É o que eu quero com o processo, é a minha pretensão. E ela pode ser, e aqui entra a diferença que a gente tinha falado. Agora pode ser que o Miller conseguiu entrar. Boa noite aí para quem está chegando. Eu não sei se é o Miller que conseguiu entrar, mas entrou alguém aqui, usuário desconhecido. Enfim, espero que dê certo aí. Então vamos lá, pessoal. Dentro dessa pretensão, a gente tem duas hipóteses, né? E aí vai entrar aquela distinção que eu comentei com vocês entre o direito material e o direito processual, de um lado. A pretensão de direito material, ela seria a vontade de subordinar o adversário ao interesse jurídico. Então, nada mais é como o exemplo que eu dei para vocês. Eu
sou credor aí de uma importância em dinheiro e a pessoa não me paga. A minha pretensão de direito material, o que eu quero, né? É fazer com que esse devedor me pague. Isso é a pretensão de direito material. É subordinar uma outra parte ao direito, à jurisdição, fazer com que ela cumpra a obrigação, no caso. E a gente tem também a pretensão de direito processual, que ela está relacionada, só que não é a mesma coisa. Por quê? Em vez de eu ter uma pretensão voltada à parte, essa minha pretensão ela é voltada ao Estado juiz. E ela nada mais é do que a vontade de obter uma prestação jurisdicional, uma tutela jurídica estatal que vai afastar a violação do meu direito material. Não sei se vocês entenderam aí a relação entre elas, mas o direito material, ele é o que regula essas relações aí entre as pessoas, enfim. É o que vai dizer se eu tenho direito, se eu não tenho. Por exemplo, vai dizer que eu tenho direito de receber o valor que me é devido. E a pretensão de direito processual, aliás, o direito processual, ele vai me dizer como, né, que eu tenho que receber esse valor que é devido, tá? Então essa é assim, uma diferença bem superficial para vocês entenderem entre esses dois pontos. Pretensão de direito material, que é em face da parte, tá? Eu quero que a pessoa me pague. E pretensão de direito processual é voltada ao Estado. Eu quero que o Estado determine que a pessoa me pague. Lembra que eu falei, né, que não tem mais a questão da autotutela, né, com raríssimas exceções, mas não tem mais a autotutela, que eu vou lá e exerço o meu direito com as próprias mãos, né? Isso daí já é uma violência, pode ser inclusive crime. Então é por isso que a gente tem essa pretensão de direito processual, porque o Estado vem como um terceiro ponto aí para regular a relação entre as partes, né? Então a minha pretensão ela é tanto com a parte, se for do direito material, quanto com o Estado, porque é o Estado que vai garantir o meu direito material, é o Estado que vai garantir que aquela pessoa me pague, tá? Sinteticamente seria isso. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar aí qualquer coisa, se alguém quiser, ou pode ativar o microfone e falar. Eu acho que agora todo mundo conseguiu entrar aqui. Pessoal, vão abrindo então os códigos, porque agora a gente vai começar a falar das garantias e princípios do processo, e eu vou pedir para que alguém leia, para não ficar falando toda hora aqui. Abram aí a Constituição Federal. Deixa eu abrir aqui também. Deixa eu tentar, na verdade. Constituição e o CPC. Constituição pode deixar aí no artigo 5º, tá? Que é onde vai estar a maioria dos incisos aí, artigos que a gente vai ler. E o CPC bem no início, que tem as normas fundamentais. Então vamos lá, gente, ó. Vamos começar então com o primeiro tópico da nossa matéria aí. Como eu disse, eu peguei bem a parte introdutória, porque depois eu vou dividir exatamente o conteúdo que a gente vai trabalhar cada dia. Então eu não. Pode ser que a gente depois tenha que correr um pouco para recuperar o tempo perdido aí, mas para não avançar muito na matéria e talvez, enfim, ter que depois mudar a ordem, eu optei por passar só essa parte bem introdutória hoje, tá? Vamos lá, então. A gente vai falar sobre os princípios e garantias do processo civil. Primeiro, as garantias constitucionais, tá? Garantias constitucionais porque elas estão previstas ou são deduzidas da própria Constituição Federal, tá? E a gente tem os princípios do processo civil, que são aqueles que não estão necessariamente na Constituição, podem até ter relação, né? Mas não estão exatamente no texto constitucional, tá? Eles estão no Código de Processo Civil, na maioria dos casos.
Vamos começar então com o mais famoso deles, que é o chamado devido processo legal. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar disso daqui, tá? Mas vamos destrinchar então e ver o que que é exatamente, né? Eu queria que alguém lesse o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que é onde está aqui o devido processo legal, né? Quem pode ler? Se não, eu vou escolher, se alguém não se oferecer, né? Vamos lá. Pode ir? Consegue ouvir, professor? Tá, tô ouvindo. 154. Ninguém será privado. É que eu tô sem o fone de ouvido, meu estragou aqui. Ah, mas Está tá um pouquinho saindo legal. bom o áudio. Tá bom o áudio. Então vamos lá. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, né? Aí tem uma Isso, sigla esse. aqui, né? Due Peraí. Process of Law. Ah, tá. Sim, é o termo em inglês. Mas essa parte aí tá ótimo, que é o inciso 54 da O senhor quer que lê o Constituição, né? tema também ou não? Não, tá bom, tá bom. É só o inciso mesmo. E a gente vai lendo depois aos poucos aí os outros, tá? Mas, então, pessoal, como o Edilson leu, ó, como ele já leu aqui o texto constitucional, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Isso é o que fundamenta aqui essa garantia, né? Não é nem princípio, né? É garantia, porque está expressamente garantido na Constituição, né? Não é algo implícito nem nada. Então, o que, que quer dizer esse tal do devido processo legal, né? Sinteticamente falando, significa que tudo que for feito por meio de um processo ou, enfim, de um procedimento judicial tem que partir de alguma norma legal, tem que partir de alguma lei, de leis constitucionais, de leis ordinárias, enfim, qualquer lei que seja, mas tem que ter uma norma que regulamente isso, tá? Não pode ser ao bel prazer do magistrado o andamento do processo, por exemplo. Então, a gente tem, vocês vão estudar comigo, o encadeamento dos atos processuais, tá? Tem a ordem, tem a forma, tem tudo certinho que precisa ser feito, tá? Então, esse encadeamento aí do processo, as formas de produção de prova, quais as provas, né, que podem ser produzidas, como que vai impugnar essas provas, como que o juiz vai apreciar essas provas, como que ele vai decidir, enfim, tudo, pessoal, tudo tem que ter uma norma, tudo tem que ter uma lei que diz como que isso é feito, tá? Sob pena de violação desse princípio do devido processo legal, tá? Então, é a legislação, são, enfim, normativas que vão definir como que a pessoa ela pode exercitar o seu, falando aqui da parte de direito processual, né? Como que a pessoa ela pode exercer o seu direito material. Então, eu que tenho uma dívida para cobrar, como que eu posso pedir para o juiz que a pessoa seja condenada a me pagar, né? Então, a pessoa que for condenada a fazer o pagamento, ela vai ter toda a oportunidade para defesa, ela vai ter que acompanhar aquele processo desde o início, enfim. Então, isso é o devido processo legal. Essa pessoa ela não pode ser condenada, ou eu não posso chegar lá na casa dela e pegar uma televisão, não posso chegar e pegar um bem dela, tá? Sem que haja um processo para isso, sem que haja um encaminhamento aí pela via jurisdicional, né? Para que isso seja feito. Então, tudo tem que estar expressamente previsto em lei, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, ó. Para cada espécie de litígio, a lei deve apresentar uma forma expressa de composição via jurisdição, sendo que nenhuma lesão a direito deve ser ignorada pelo judiciário, tá? Então, aqui lesão, entendam lesão e ameaça também, né, de lesão a direito, porque nem sempre a gente precisa esperar que o direito seja lesionado, seja violado, para que a gente busque uma prestação jurisdicional, uma resposta do Estado para aquela situação. Então, o que a gente não pode
É que hoje a gente tem aí extensos códigos, né, que prevêem quase todas as situações possíveis, mas vamos imaginar que tem uma situação que não é prevista em lei, então eu não posso exigir uma contrapartida de uma pessoa de algo que não está previsto em lei, tá? Só para que vocês entendam esse princípio, essa garantia. Ele tem sido entendido, pessoal, como um princípio gênero, tá? Um princípio, uma garantia gênero, do qual derivam todos os demais. Porque é do processo, é desse devido processo legal, que vai derivar a ampla defesa, o contraditório, a imparcialidade, tudo que a gente vai ver daqui para frente. Ele é quase como se fosse um guarda-chuva, que cabe tudo ali dentro. Então, ele tem essa característica aí de ser mais amplo. Tá. Atualmente, eu até coloquei uma observação importante aqui no resumo. Tem sido incentivadas formas de resolução consensual dos conflitos, tá? Não só pela via do processo, do fórum lá, né? A gente tem também vias alternativas, até arbitragem, enfim, a própria resolução ali de forma consensual entre as partes, enfim, mediação, conciliação, várias formas que buscam evitar, em grande parte, a excessiva morosidade dos processos judiciais. A gente sabe aí, vocês que estão começando a ter contato com a área, logo vão perceber que um processo não costuma ser muito rápido, a depender do local, a depender do que estiver sendo discutido, tá? Então, buscando evitar essa morosidade, excessivos gastos, né, com advogado, com custas, enfim, tem se incentivado nessas formas alternativas de resolução dos conflitos, tá? Isso não descaracteriza o devido processo legal. É claro que você não vai poder pactuar algo que é contra a lei também, né? Mas tem que ser ao menos, pelo menos não pode ser proibido. A segunda garantia que a gente vai estudar é a da imparcialidade. Tudo bem até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida do devido processo legal? Podem interromper aí qualquer coisa. Vamos para a imparcialidade, então. A imparcialidade, pessoal, ela é um princípio que não está exatamente expresso na Constituição, tá? Ela não é uma garantia expressa na Constituição, mas a gente deduz de outros trechos lá do texto constitucional que isso deva ocorrer, né? Então, ela nada mais é do que a isenção, a neutralidade do julgador. Então, é um juiz que ele está, como diz a doutrina aqui, equidistante das partes. Então, ele não pode pender nem para um lado nem para o outro, né? Isso é bem complicado, né? É bem difícil. A gente sabe que as pessoas, os juízes são seres humanos também, né? Então eles têm suas preferências religiosas, políticas, das mais variadas, né? Então a gente sabe que nem sempre o juiz ele vai ter nem sempre não, né? Nunca vai existir uma total imparcialidade. Sempre vai ter algum grau, por mínimo que seja, de parcialidade ali, né? A gente tem essa garantia na medida em que essa imparcialidade ela não pode chegar a prejudicar uma parte. Então, a minha concepção religiosa, por exemplo, ela não pode prejudicar o meu julgamento e fazer com que eu decida alguma coisa que seja, inclusive, contra a legislação, né? Isso, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, eu não posso, por questões de afinidade com uma das partes, eu não posso decidir favoravelmente a ela. Nesse caso, inclusive, se a pessoa for amigo, o ideal é que o juiz se declare suspeito, impedido, né? Então, a gente vai ver depois os casos certinho de como o juiz tem que agir nesses casos também, né? Tem as opções, ele não é obrigado a decidir todos os casos. Se ele entender que ele não vai ser capaz de atuar com a máxima imparcialidade possível, ele pode se declarar suspeito, enfim, tá? Então tem essa possibilidade. Tem inclusive magistrados que, falando da questão religiosa, né? Tem inclusive magistrados que se declaram impedidos ou suspeitos por questões de foro religioso, foro íntimo, tá?
que talvez aquela questão toque num ponto muito central ali do que ele acredite, defenda, e ele simplesmente vai abrir mão ali para não acabar cometendo alguma injustiça, né? Então, esse processo vai para outro juiz, tá? Não tem problema. O que não pode é ele insistir no julgamento. E a gente tem aqui também que isso deriva das garantias asseguradas aos magistrados, como a vitaliciedade, a irredutibilidade de subsídios, né, do salário. Então, tem todo um conglomerado de garantias aos magistrados para tentar evitar essas questões de parcialidade. Então, ele não está submetido a uma mudança de governo, não está submetido à questão de qualquer assim, ameaça ali, institucional, porque ele é blindado das mais variadas formas, né? Então, muitas críticas sobre isso também, mas aqui estudando a gente vê que, de certo modo, são questões que têm os pontos negativos, tem, só que, de certa forma, acabam por contribuir nesse quesito da imparcialidade, né? Pelo menos em tese deveria. A gente tem também, que agrega nisso, a questão da garantia do juiz natural e a vedação aos tribunais de exceção, tá? O que é o juiz natural? É o juiz, é o processo, né? Na verdade, ele tem que ser julgado pelo juiz que é competente para isso. Então, eu não posso, por exemplo, o Ministério Público não pode pegar um caso e decidir, dar uma decisão que é competência de um magistrado. E esse juiz natural, ele nada mais é do que o juiz que tem a competência para atuar naquele processo, tá? Então, é isso daí. E a vedação aos tribunais de exceção são aqueles tribunais que são criados especificamente para decidir casos concretos, né? Muitas vezes depois que o caso surge. Um exemplo clássico é o Tribunal de Nuremberg, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse tribunal ele não existia antes daquele fato. Ele foi criado para decidir aquele fato. Então, isso é chamado Tribunal de Exceção. É um tribunal que foi especificamente criado para julgar determinado fato. Tá, pessoal, se tiver alguém, eu tô vendo que tô recebendo mensagens aqui, eu vou até baixar o som para não atrapalhar vocês. Fico com o WhatsApp aberto aqui no computador, mas se alguém tiver problema de acesso, eu não vou ficar vendo agora, tá? Eu peço que os colegas vejam o grupo para ajudar. Mas vamos seguir então. Falei dos tribunais de exceção, tá? Sobre a imparcialidade, alguma dúvida? Ou ficou claro? Vamos então para o contraditório, que é a terceira garantia que a gente vai estudar hoje aqui. Contraditório, ele tá previsto lá no artigo 5º também, inciso 55. Quem pode fazer a leitura? Vai ter um monte de gente aí, pode começar. Eu vou de novo. Pode ser. Pode ser? É só o cabeçalho, né? Só que aqui, né? É Só o o título. 55. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados, em geral, são assegurados ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Isso. Bom, como vocês viram aí, ouviram, né, que o Edilson leu, vocês viram que é uma garantia constitucional também a questão do contraditório. O que é o contraditório? Ele é essa manifestação da parte contrária. Ele vai consistir na participação efetiva das partes para a formação do convencimento do juiz, como eu coloquei aqui no resumo de vocês. Então, o contraditório ele ocorre à medida que os integrantes daquele processo eles participam de tudo que for decidido, tá? Participam de tudo que estiver sendo decidido. Por exemplo, eu não posso ter uma decisão, ou então, vamos pensar no caso de que naquele processo de cobrança aí que eu estou dando de exemplo, né? Eu junto alguns documentos para reforçar minhas alegações e o juiz vai, decide tudo sem nem dar oportunidade para o réu manifestar sobre aqueles documentos, tá?
Então, o contraditório seria isso. A parte, ela tem o direito de participar de todos os atos do processo, tá? De forma igualitária. Ela pode ocorrer aqui de duas formas, de duas maneiras. De maneira antecipada, que é a mais comum, tá? Em que a parte, desde o início, ela está acompanhando esse processo. Então, o autor desde a propositura da ação e o réu desde a sua citação, que aí é onde vai formar o processo efetivamente, né? Então, ele vai acompanhar desde o início. Tudo que o juiz decidir, tudo que a parte juntar no processo de documento, tudo mais, tem que ser dada oportunidade para a manifestação, tá? E também pode ocorrer de forma diferida. O que é diferida? É adiada, tá? Isso ocorre em algumas exceções, tá bom? Principalmente nos casos de tutela de urgência, tutela de evidência e ação monitória. A gente vai ver o que é isso, o que é cada um também, tá? Mas em síntese, tutela de urgência é quando você precisa de uma resposta do juiz de forma muito rápida, que haja sem para evitar um risco ao resultado do processo, tá? Então, é muito comum as pessoas pedirem a tutela de urgência nos casos de, por exemplo, negativação indevida do nome de uma pessoa. Então, eu consigo comprovar lá no processo que a negativação tem indícios de ser de forma indevida e eu peço para o juiz já de plano, sem nem ouvir a parte contrária, decidir pela liberação aí, pelo levantamento dessa restrição ao nome da pessoa, tá? Isso também é um caso muito comum que ocorre. Então, essa seria a forma de tutela de urgência. Tutela de evidência é quando você também tem um direito que é extremamente evidente ali, que está claro por meio de provas documentais, está tudo muito comprovado, você pede para o juiz que também seja dado um provimento ali, antes mesmo de citar o réu. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter oportunidade de se manifestar sobre aquilo. O que acontece, por ela ser o contraditório de forma adiada, diferida, a parte ela vai obter esse pedido que ela solicitou para o juiz e só depois que a pessoa for, o réu, né, for citado, ele vai ter a oportunidade também de se manifestar. Então, se ele entender que aquilo não está certo, que está errado, ele também tem a oportunidade de manifestar no processo, já na própria contestação dele, né? Ação monitória aqui é uma forma de ação de cobrança, só para vocês entenderem por enquanto. Ela tem uma característica, não sei se vocês estão escutando os vizinhos arrastando cadeira aqui, tá? Mas, enfim, ela tem uma característica que é também uma prova documental muito forte, que vai possibilitar que o juiz, em vez de citar o réu para apresentar contestação, já vai citar para que ele efetue o pagamento, tá? Então, é diferente de um processo normal comum. Então, isso são aqui duas formas de contraditório que eu queria que vocês entendessem. A forma mais comum é antecipada, que a pessoa sempre vai ser ouvida para depois ter uma decisão do juiz. E a forma diferida, que é a exceção, que são cabíveis aí nesses casos de tutela de urgência, evidência e ação monitória, sempre que houver um risco aí ao processo, tá? Tudo certo? Também até aqui? Vamos interrompendo qualquer coisa e eu vou seguindo. Quem pode ler, agora a gente vai para ampla defesa. Quem pode ler, é o mesmo, não precisa ler. É o artigo 5º, inciso 55, que o Edilson já leu, tá? Eu vou só retomar aqui. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. São duas garantias que estão no mesmo inciso aqui do artigo 5º. O que é a ampla defesa? É aquela possibilidade das partes num processo poderem utilizar de todos os meios permitidos em lei, ou não proibidos, pelo menos, para defender os seus interesses no processo. Então, eu posso me defender, eu posso utilizar de prova documental, posso utilizar prova testemunhal, depoimento pessoal, enfim, tudo que vocês imaginarem aí que não for proibido, posso utilizar como prova. Posso juntar mídias, gravações, N coisas aí. Vocês vão estudar isso depois,
na parte das provas, tá? Tem um item, uma aula específica para isso. Mas, sintetizando para vocês, é essa possibilidade das partes de produzirem qualquer meio possível de prova para poder defender o seu direito, tá? No processo. E a violação dessa garantia, ela pode caracterizar, na verdade, caracteriza, né, o cerceamento de defesa. Isso acontece muito quando esse exemplo que eu dei para vocês aí está muito relacionado, né, ao contraditório e à ampla defesa. Está até no mesmo inciso da Constituição. Mas a questão do cerceamento de defesa ocorre muito. A gente vê em várias decisões aí de tribunais, pessoal, que o juiz ele deixa, por exemplo, ele indefere algum tipo de prova, indefere alguma testemunha, ou indefere, inclusive, a produção de prova testemunhal, por exemplo. É muito comum nisso. Ele entende que só pelos documentos no processo dá para decidir. Então, ele vai julgar de forma antecipada. Ocorre que as pessoas recorrem, tá, para os tribunais e muitas vezes os tribunais entendem que essa impossibilitação aí, essa impossibilidade da parte produzir determinada prova que ela pretendia, caracteriza um cerceamento de defesa. Ou seja, ela teria um direito para se defender, só que o juiz vai lá e poda, né? Ele fala, não entendo necessário. Aí o tribunal pode vir e reformar a decisão, tá? A sentença que seja ou outra decisão e mandar produzir aquela prova que a parte pretendia, garantindo assim a ampla defesa. Vamos para o quinto, que é a fundamentação. Aqui também é bem importante. Leiam aí, pode ser o Edilson ou qualquer uma pessoa que se voluntariar também, o artigo 93 agora, inciso 9º da Constituição Federal. Deixa eu chegar nele lá também. 93. Pode ler, assim que achar aí, pode ler, tá? Inciso 9º. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Isso mesmo. Deixa eu voltar aqui para o texto. Então, esse é o artigo aí, o inciso, que estão garantindo para o processo a sua fundamentação, tá? Essa garantia da fundamentação. Isso significa, como vocês ouviram aí a leitura do colega, que todos os atos decisórios em um processo judicial, eles devem ser devidamente fundamentados. O que isso quer dizer? O juiz, ao momento da decisão, da sentença ou de uma decisão interlocutória, ele tem que fundamentar, ele tem que dizer o porquê que ele entendeu daquela determinada forma. Nesse exemplo que eu dei para vocês da minha cobrança, né, da minha ação de cobrança. As crianças aqui fora. Nesse exemplo da cobrança. Esperar parar o barulho. Acho que agora vai. Nesse exemplo da cobrança, pessoal, eu estou demandando contra uma pessoa que está me devendo. E o juiz, ao decidir o caso, por meio das provas no processo, ele vai verificar se eu realmente tenho direito àquela quantia. Alguém está falando alguma coisa? Desculpa. Alguém? Qualquer coisa fala de novo aí, tá? É que tinha muito barulho aqui, o pessoal do condomínio, as crianças aqui, então não dava para falar direito. Acho que atrapalha vocês também. Então, continuando. Isso significa que, eu estava falando do exemplo, né, prático, concreto.
O juiz, ao decidir, ao dar a sentença desse meu caso concreto, ele vai verificar por meio dos documentos, de todas as provas que eu produzi, se eu realmente tenho direito a cobrar aquele valor da pessoa que eu estou processando, né? Ou se eu tenho direito, mas é um valor menor, enfim. E ele vai ter que justificar isso. Por exemplo, isso acontece geralmente quando o juiz ele vai todos os atos, né, de certa forma, tem que ter uma justificativa, mas muito mais justificado tem que ser aquele quando ele vai indeferir algum pedido, né? Porque ele sabe que a parte já vai recorrer em relação a isso. Então, no meu caso, se o juiz entende que eu devo cobrar, mas é um valor menor do que eu estou pedindo, aí ele vai ter que justificar, ele vai ter que falar, olha, lá na sentença isso. É, enfim, apesar do direito de cobrança da parte autora em face do réu, tal, 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 verifica-se por meio do documento tal, ou da planilha de cálculos, ou da perícia judicial, da perícia contábil, se for o caso, que o correto valor é, devido pelo réu é tal. Tudo bem? Então ele vai ter que motivar, alguma prova vai ter que fundamentar no processo esse convencimento do juiz. Então isso quer dizer que ele tem que dar essas razões, né, no processo, na sua decisão. E isso está ligado à garantia aqui da fundamentação. Se ele simplesmente falasse, entendo que o valor correto em vez de 10 mil reais, o valor correto é 5 mil. Isso daí não é uma decisão, não é uma sentença. Até né? Mas é, não está motivada, não está fundamentada. Por quê? Da onde que ele tirou esse valor? Da cabeça dele? Ele tem que motivar, ele tem que falar, olha, com base nessa prova, na outra, tá? Só para vocês entenderem. Temos algumas exceções, né? Na verdade, uma só. A única exceção aberta é em relação aos casos de julgamento do tribunal do júri, tá? Por quê? Os jurados, eles não são obrigados a motivar a sua decisão ali. Apesar de quem decide mesmo ao final lá, que emite, né, a sentença é o juiz togado, mas os jurados, eles dão uma decisão. O juiz vai perguntar, o réu é culpado ou não? Aí eles vão votar, sim ou não. Não tem o porquê, tá? Então isso daqui é uma exceção a essa questão da fundamentação. Tudo bem? Não é necessário que os jurados fundamentem o porquê que estão votando pela condenação ou que estão excluindo determinada causa de aumento de pena ou de diminuição, enfim. Não tem que ter justificativa. Mas do resto, tudo que o juiz fizer, com exceção de despachos muito simples, né, que são de mero expediente, que vai determinar sei lá, a intimação de uma testemunha. Ele não precisa fundamentar por que que a testemunha tem que ser intimada, né? Mas de resto, quando ele estiver efetivamente decidindo quem tem o direito ali na situação, ele tem que dar os motivos dele. O próximo princípio, a próxima garantia, né, é a publicidade. Isso está no artigo 5º, inciso 60. Vamos voltar aqui. Inciso 5º. Aliás, artigo 5º, inciso 60. Pode deixar que eu leia aqui. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Isso quer dizer, primeiro, né, o que é a publicidade? É que todos os atos do processo eles têm que ser públicos. Então, eles têm que ser não exatamente de livre acesso, mas qualquer pessoa ela pode, de uma forma ou de outra, conseguir acesso a esses processos, a esses atos. Principalmente as partes que estão interessadas nele, né? Então, o advogado, o Ministério Público, um terceiro interessado, as partes mesmo do processo, tem que ter acesso aos atos que nele forem praticados. Não pode ter algo restrito a somente uma pessoa no processo. Não teria porquê. Terceiros também que não estão naquela relação processual, eles podem ter acesso. Por exemplo, eu que sou advogado, tenho um certificado digital, eu consigo acessar praticamente quase todos os processos, com exceção daqueles
que são segredo de justiça, mesmo que eu não seja o advogado daquela parte, naquele processo. Eu consigo acessar, tá? Uma pessoa também tiver uma senha de um processo, pode acessar também, tá? Não tem essa questão de segredo de justiça, com algumas exceções, né? Isso é uma forma de controle, ó, até coloquei aqui a observação. É uma forma de controle pelas partes, pelos procuradores, né, os advogados, ou de qualquer pessoa do povo, de que tudo que está sendo decidido está lá, preto no branco. Todo mundo que quiser, eu falo todo mundo assim, né, pelo menos no processo, todo mundo que quiser ver, tem lá o acesso. Não vai ser nada escondido, não vai ser nada às escuras, para que uma parte seja pega de surpresa. Entretanto, essa garantia não é absoluta, como eu já disse. Pode ser restringido esse acesso, né, essa publicidade, quando presentes os interesses público, social, ou então versar sobre direito de família, quando tiver dados protegidos constitucionalmente pelo direito à intimidade. No geral, pessoal, os processos que envolvem questões de família, então, ou envolve interesse de menores. Por exemplo, um divórcio acumulado com guarda, alimentos, isso tudo envolve o interesse de um menor, por exemplo. Não vai ser aberto o processo. Eu nem consigo consultar. Isso nem os advogados de fora do processo conseguem ver, tá? Então, para vocês verem como que é a questão do sigilo, do segredo de justiça. Então, mesmo eu sendo advogado, eu não consigo nem ver a existência daquele processo. Se eu consultar pelo nome da parte lá no ESAGE, não aparece, a não ser que eu seja advogado no processo, tá? Então, isso é que é garantido, esse sigilo, para preservar as intimidades, questões aí que são maiores do que interesses particulares. Inclusive, um exemplo até curioso para vocês de como que funciona isso quando tem audiência, né? Quando tem audiência, não sei se vocês já chegaram a ver no fórum, né? Tem uma pauta, pelo menos onde eu tenho contato, onde eu fiz estágio, que eu tinha mais contato ainda, né? E participava, né? Então tinha uma pauta de audiência que ficava pregada quase na porta da sala, né? Então tem os dados do processo, tem o nome das partes e tudo mais, dos advogados. Quando o processo é segredo de justiça, ele até fica constando lá, só que o nome das partes fica abreviado, fica só as iniciais, para que não seja possível identificar, né, quem é a pessoa, alguém que está vendo ali. Então, não sei se isso é feito em todo lugar, mas onde eu tenho mais contato, eu sei que é dessa forma. Próximo princípio, pessoal. Próxima garantia, né? A celeridade processual. Aqui é algo bem problemático, né? A gente já vem comentando aí que é comum os processos eles demorarem um certo tempo, mas de qualquer forma é garantido uma duração razoável, né, do processo. Isso está previsto lá no artigo 5º também, inciso 78. Quem pode ler? 78. É um dos últimos lá. Vamos lá? Pode? Qualquer cidadão e parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou da entidade, de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Ah, tá. São aqui a... Você leu 78 Ah, mesmo? não, acho que tem mais um, né? Acho que veio um aqui Não, é também. isso aí. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. É isso aqui. Desculpe, agora eu vou naquilo lá que eu achei aqui, ó. Não, não, Desculpe, mas agora é achei. isso aqui é o que eu li agora. E então,
essa garantia da celeridade Eu esqueci processual uma também sigla é... do romano aqui. Oi? Eu deixei uma sigla a menos no romano aqui. Ah, sim. Então, só continuando, então, a celeridade processual ela também é garantida constitucionalmente. E a gente tem aqui duas questões: a razoabilidade da duração do processo e a celeridade de tramitação. A razoabilidade da duração do processo quer dizer que o processo ele tem que demorar um tempo razoável, né, como o nome diz, mas ele não é que ele também vai ser algo que vai ser decidido do dia para a noite. Tem que ter tempo para que sejam praticados todos os atos processuais, para que tudo que ocorra, né, o devido processo legal, já que não se pode passar por cima de outras normas também, né, com foco aqui na rapidez. E a celeridade de tramitação, que ao mesmo tempo que o processo ele também tem um tempo razoável que ele vai durar, ele também não pode ficar enrolando muito, né? Ele não pode demorar uma infinidade de tempo aí para ser resolvido. Isso viola aí os direitos fundamentais da pessoa humana. Então a gente tem essa garantia da celeridade processual. Só que isso é, de certa forma, um pouco difícil de ser garantido, né? Ah, eu depois vou até dar alguns exemplos para vocês de casos que eu tive mesmo contato. A gente tem também, ó, o dever de cooperação de todos os envolvidos. Isso significa que, para que haja essa celeridade, as partes não podem ficar protelando, não podem ficar pedindo diligência que não é necessária. Enfim, as duas partes têm que colaborar também, né? Já que é interesse de ambas que o processo seja resolvido. É claro que existem casos de pessoas de advogados que praticam atos aí com o intuito de protelamento, né? Mas isso tem que ser visto caso a caso. Uma forma que a própria legislação, acho que o CPC mesmo que prevê isso daqui, é a questão da preferência do julgamento por ordem de entrada na fila da sentença. Então, vocês provavelmente nunca tiveram contato também, mas o sistema de análise ali, de julgamento do fórum, ele chama SAGE, pelo menos aqui no estado, né? Em alguns estados do Brasil. Então, é o SAGE. O dos advogados é o e-SAGE, que a gente acessa pela internet. O SAGE é um programa que tem lá no fórum e ele tem várias filas, né? É um sistema, um programa que vai organizar todos esses processos de cada vara, de cada comarca. Então, cada juiz ali é responsável por uma quantia de processos e que vão sendo distribuídos, né, por sorteio, e esses processos eles ficam no sistema. E cada movimentação que faz vai aparecer no sistema do advogado, das partes. E a partir do momento que tem o processo está pronto para ter uma sentença, ele é movido para uma fila. Tudo são filas, né? Tem a fila para despacho, tem a fila para decisão, tem a fila para sentença, tá? Fila para cumprimento de prazo, tem tudo. Então, à medida que ele vai sendo resolvido ali todas as questões, ele pode ser enviado para a fila de conclusos para a sentença. Então, lá ficam todos os processos que estão aguardando o julgamento. E é aqui que tem que ser dada uma ordem de preferência, tá? Que o CPC estabelece. Então, o juiz ele deve julgar do mais antigo para o mais novo, para que não haja, para que não haja uh, dois pesos e duas medidas ali, né? Para que ele não decida processos que entraram ontem, enquanto tem processo que está lá há 3 meses, aguardando a decisão, aguardando a sentença, tá? Então, para que todos estejam em pé de igualdade ali e aguardem um tempo razoável, tá? É claro que tem processos que são mais complexos, né, que demandam um tempo maior para a própria decisão, mas isso não é motivo para você ficar deixando também ele sem nenhuma movimentação. Eu ia falar, né, da questão do exemplo prático, né, que eu mesmo até vivenciei, né. Eu tenho entrado com algumas ações de retificação de registro civil
para questões de cidadania italiana, sabe? Então, a gente tem uns registros dos antepassados lá que tem erros, de nome, sobrenome, data, enfim, e isso precisa ser corrigido, tá? Para padronizar, ficar tudo certinho. Então, a gente tem que juntar todos os documentos e entrar com esse processo, que ele é de jurisdição voluntária, né? Não vai ter uma parte que você tem que entrar contra ela. Você junta todos os parentes lá que tem documento errado e entra no processo. Eu entrei com um processo aqui em Dourados que durou, do tempo que eu protocolei a inicial até a sentença, 15 dias, tá? 15 dias até a sentença. Porque ele não tem contestação, não tem nada, né? Então, foi o tempo do juiz dar o despacho inicial, mandar para o Ministério Público, o MP deu o parecer dele, o juiz decidiu. Entrei com outro processo lá em Rondônia. Caiu minha internet aqui, professor. Voltou Caiu? agora. Voltou? Tá, eu não sei aonde parou aí para vocês, mas estava comentando do caso aqui sobre a duração dos processos, né? Tem um processo que eu entrei aqui Tranquilo, em dá para pegar ainda. Dourados. Oi? Tranquilo, dá para pegar ainda. Tá? Foi rápido. Então, comentei do processo que eu entrei aqui em Dourados, que da petição inicial protocolada até a sentença demorou 15, 16 dias. Entrei com outro processo lá em Rondônia, para um outro cliente, e o processo demorou 8 meses. Então, até a sentença, né? Depois, Professor, fora aguardar o prazo para o cartório emitir mandado de retificação e tudo mais, né? Mas, então vejam que não é uma regra, né? A questão da duração razoável do processo, isso vai depender de cada comarca, de cada situação específica, né? Então, depende muito do caso a caso, né? A gente tenta, enquanto advogados, fazer tudo que for possível para que o processo caminhe o mais rápido possível. Quanto antes você tiver uma resposta ali, o seu cliente vai ficar mais satisfeito ainda, né? Então começa a demorar, passa um mês, passa outro, a pessoa já começa a vir atrás de você, começa a perguntar o que está acontecendo, enfim, já fica com o pé atrás, já achando que tem alguma coisa de errado, né? Quando na verdade não tem nada de errado, né? Só está caminhando o processo ali, tendo seu andamento. É que às vezes, por conta do volume de processos, ou às vezes o fórum não tem estagiário, né, que ajuda muito, não tem estagiário, não tem muitos funcionários, então demora mais mesmo, tá? Aqui em Dourados ainda, falando, não vou falar qual vara, mas já tive casos de processo ficar concluso aguardando uma decisão por 5 meses, tá? Aí você liga lá, você vai lá, mas não adianta. Então, depende muito caso a caso, né? Mas tem juiz que abusa também. Mas a gente, enquanto advogado, tem que tentar fazer o melhor aí. E se for o caso, pode inclusive denunciar para a corregedoria, para o CNJ, porque muita coisa tem prazo, tá? Tem prazo para sentença, tem prazo para decisão, tá? Isso tem prazo na lei. Então, muita coisa a gente pode, se verificar que o negócio está devagar demais, a gente pode também denunciar, né? Mas depende muito, né? Então, só ilustrando para vocês que esse negócio, a garantia da celeridade processual, apesar de ser um direito, uma garantia constitucionalmente assegurada para as pessoas, nem sempre não tem um padrão, né? Não tem um padrão fixo de quanto que deve demorar o processo. Então, varia mesmo. Por fim, a última garantia constitucional aqui é do duplo grau de jurisdição. Também não está expressamente garantido na Constituição, só que decorre dela, tá? Do texto constitucional. Por quê? E o que é, né, o duplo grau de jurisdição? Existem previsões na Constituição de que, que sejam assegurados, né, a existência de tribunais, tribunais superiores, e isso deixa, então, implícito aí que os tribunais superiores eles têm que fazer essa questão do duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição ele significa a possibilidade que toda decisão judicial ela tem de estar sujeita ao reexame por instância superior quando for provocado por um recurso.
Então, se eu tiver uma sentença no meu processo que eu não concorde, eu posso pegar e recorrer. Tem um instrumento específico processual para isso, o recurso. O processo, a depender do caso, de qual processo é, de qual instância, de qual competência, ele vai para um tribunal específico. O procedimento comum, só para dar o exemplo. Procedimento comum no primeiro grau de jurisdição, que é o que a gente chama de primeiro grau, é aqui na comarca, na cidade, né? Então, um processo aqui em Dourados, tive uma sentença desfavorável. Quero recorrer? Esse processo, eu vou apresentar a apelação, né? Esse processo, ele vai para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que fica lá em Campo Grande. E esse tribunal que vai exercer esse duplo grau de jurisdição, que vai ser um reexame de algumas alegações, alguns pontos, tá? Que eu não concordo com a decisão do juiz. A vantagem é que esse processo ele pode chegar a ser decidido por um colegiado, por uma turma de desembargadores, e não somente por uma pessoa, tá? Então isso assegura de certa forma, uma imparcialidade, uma maior justiça mesmo para as partes, já que ela não vai ficar vinculada estritamente à decisão de uma pessoa só. Aí, se o tribunal decidir que, que a sentença é mantida, ela é mantida, tem outros recursos. Se decidir pela reforma da decisão, aí eu tenho uma decisão que me agrada, que é favorável, tá? Então, isso é o duplo grau de jurisdição. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Senão a gente segue aqui caminhando para o final da aula para os últimos princípios. Acho que não falta muita coisa não, tá? Falei que a aula ia ser curta, mas a gente vai dando exemplo e tal, vai demorando. Vamos lá então. A gente falou das garantias constitucionais e agora a gente tem que falar dos princípios gerais internos. Por que que é interno? Porque ele está no CPC, tá? Então, as constitucionais estão na Constituição ou dela decorrentes e os princípios gerais internos estão no próprio CPC. O primeiro deles é a ação e disponibilidade. Um ponto interessante. Até então, pessoal, esses princípios, esses 8 princípios constitucionais, eles se aplicam a todos os processos, tá? A todos. Não é só o processo civil. Processo penal, processo, enfim, o que tiver, vai se aplicar. Talvez pode ter alguma diferenciação? Pode, mas a regra geral se aplica. Os outros que a gente vai falar agora, somente é o processo civil. Alguns até acontecem de ter outros procedimentos, mas já é diferente. O primeiro deles é a ação e disponibilidade. O que significa isso? A ação é é aquilo que eu falei no início da aula. A pessoa ela tem o direito de provocar o judiciário para que ele dê uma contrapartida. Isso é o direito de ação. A partir do momento que eu tenho um direito violado, um direito lesado ou uma ameaça de violação, surge, né, esse direito de ação e eu posso demandar, eu posso exigir do judiciário uma prestação jurisdicional, uma resposta para essa minha ameaça, essa minha lesão. Então, isso decorre de que, em regra, o judiciário é inerte, tá? E ele deve ser provocado. Isso está lá no artigo 2º do CPC, que eu já vou ler aqui. O artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, aqui a gente tem que o início, né, a deflagração do processo, ele ocorre por meio da iniciativa da parte. E ele se desenvolve por impulso oficial. O impulso oficial é o juiz lá exercendo o seu papel, né? Designando audiência, mandando intimar uma parte, mandando ouvir testemunha, enfim, tudo que for necessário. Isso diz respeito à ação. E à medida que o seu direito à ação ele passa sempre pelo crivo, pela discricionariedade do autor, a gente tem também que existe uma certa discricionariedade, uma disponibilidade, né, na verdade. Essa disponibilidade, ela significa que eu posso, em alguns casos, abrir mão do meu direito, principalmente em questões muito particulares, tá? Muito individuais.
Se envolver matérias de interesse difuso, difuso é quando você não sabe exatamente o titular do direito. Por exemplo, questões ligadas ao meio ambiente, sabe? Que afetam a coletividade. Direitos coletivos, que você tem um grupo de pessoas, né? Um grupo específico, determinado ali, tá? Também você não pode abrir mão do seu direito. E também de que versem sobre direitos de incapazes. Então, se tiver envolvido um menor no meio da questão, muitas vezes você não pode dispor de alguns direitos, algumas garantias. Quanto mais particular for o seu interesse, o seu direito ali, mais vai ter essa disponibilidade, que é o fato de você poder, desde o começo, abrir mão da ação, abrir mão do processo, pode renunciar, você pode concordar com o que o réu falou na contestação, você pode entrar no acordo, infinidades aí, infinitas formas. Então isso é disponibilidade. Você tem o seu direito, você faz dele o que você bem entender, na medida do possível. O segundo princípio é o da verdade formal. A verdade formal, pessoal, ela significa que o juiz ele tem que estar adstrito às provas do processo, às provas produzidas naquele processo. Então, aquilo que está no processo constitui uma narrativa, constitui uma versão ali dos fatos que é considerada como verdadeira, em tese, né? Isso não tem a ver com a verdade que a gente fala que ocorreu na realidade dos fatos. Muitas vezes pode ter acontecido de uma forma totalmente diferente, só que a pessoa no processo ela não consegue provar que aconteceu daquela forma. Então, é por isso que a gente tem essa verdade formal. Formal porque ela diz respeito ao que está produzido no processo. Então, o juiz ele não pode decidir fora do que está no processo, mesmo se ele tem conhecimento do que aconteceu de fato na realidade, mas aquilo não está exatamente igual no processo, ele não pode fazer isso, ele tem que agir e dar sua decisão por meio das provas do processo. Até o pessoal fala, né, tem assim no meio jurídico que tudo que está fora do processo não existe no mundo jurídico, né? Então, você não pode considerar coisas alheias àquela situação, a não ser que depois elas venham a ser juntadas no processo. Aí já é outra coisa. Tá. E os fatos alegados, eles têm que ser provados no processo. E cada parte, ela tem o ônus de fazer. Então, eu quando alego, naquele exemplo da cobrança, eu quando alego que eu tenho um valor para ser recebido, eu tenho que provar que eu tenho esse valor para receber. Eu junto documento, eu junto com testemunha, enfim, o que for preciso. A pessoa do outro lado, ela tem que provar que ela não tem que pagar, se ela quiser. Então, ela vai trazer outras provas dizendo que ela não deve, tá? Isso tudo constitui aqui, faz parte desse princípio da verdade formal, que é tudo que vai estar relacionado no processo, a narrativa do processo que o juiz vai se utilizar para dar uma decisão e decidir o que ele considera mais acertado. Já estou sem prática de falar tanto tempo assim, já estou quase rouco. A gente tem o outro princípio, que é o da lealdade processual. Isso diz respeito a todas as pessoas que estão envolvidas no processo e também na forma como elas atuam. Não é simplesmente pelo fato de você estar ali enquanto parte, enquanto advogado de um processo, que você vai poder agir a seu bel prazer, da forma que você quiser. Você tem que ter uma postura, você tem que ter uma linguagem aceita, tá? Você não pode, por exemplo, aqui eu coloquei, ó, usar palavras ofensivas. Você não pode xingar a outra parte, não pode xingar o juiz, apesar de muitas vezes dar vontade, mas não pode. Então, se você tiver que xingar, xinga no pensamento, mas não no processo, porque você pode ter alguma consequência em relação a isso.
Então, todos os envolvidos, eles devem atuar com boa-fé. Na medida que eu sou interessado naquele processo, eu não posso chegar e praticar atos que visam atrapalhar o andamento do processo, que, por exemplo, né, protelar, que é o que protelar? Demorar, né, fazer com que o processo demore mais do que o previsto. Não posso praticar atos que vão contra a lei, por exemplo, que vão prejudicar de alguma forma a outra parte ilicitamente, enfim. Várias formas aqui que pode ser caracterizada a má-fé processual. Se houver aqui, se for verificada a má-fé do processo, a pessoa pode ser condenada à litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e tudo mais. Quando a pessoa, e isso inclusive, eu vi umas decisões de que o advogado ele pode ser condenado solidariamente, tá? Então, não só a parte, mas como o próprio advogado pode ser condenado à litigância de má-fé, a dividir os custos ali. Porque muitas vezes isso é consequência dos atos do advogado e não da parte em si. Mas então é por isso que a gente tem que ter essa lealdade processual, que significa a atuação com a mais pura boa-fé, tá? Tá lá também no artigo 5º do CPC. Deixa eu ler aqui. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Isso está no artigo 5º do CPC. Então é esse princípio. Por fim, a economia processual. A economia processual, ela quer dizer que todos os atos, todos os procedimentos do processo, eles devem ser praticados da forma menos onerosa, da forma menos prejudicial possível às partes. Tanto em relação a tempo, quanto em relação a custos, né? Então, vamos imaginar um exemplo, né? Nesse processo de cobrança que eu tenho. Eu tenho como saber o valor que me é devido por meio de uma simples conta matemática. Para que eu vou pedir uma perícia contábil num negócio que está claro lá no papel falando o valor que eu tenho que cobrar, que eu tenho que receber? Então, não preciso pedir uma perícia de um contador, de um profissional que vai cobrar um valor a mais aí no processo para que seja decidido aquilo. O juiz nem vai autorizar, na verdade, né, nesse caso. Mas isso é um exemplo assim, bem extremo aí do que seria a economia processual, principalmente de recursos e de tempo, né? De recursos, porque eu vou deixar de gastar com algo desnecessário, e de tempo, porque eu não vou precisar esperar uma perícia para ver e verificar o valor que me é devido. A análise das formalidades do processo, gente, ela deve ser pautada visando a finalidade pretendida e não pretendida em lei e não a forma por si só. Então, a, a gente tem que se pautar, é claro, pela legalidade, né? Sempre buscando fazer tudo da forma mais correta possível. Mas imaginemos o caso de que você cometa um deslize ali, mínimo que seja, em alguma peça processual. Não sei, talvez você tenha colocado um nome de uma peça errado, tá? Então, colocou o nome de uma peça errado. Isso vai prejudicar alguma coisa se tiver todo o resto, os fundamentos, a sua defesa, os seus pedidos, tudo certinho na petição, o nome da petição em si, que é uma formalidade, vai prejudicar a análise? Na maioria das vezes não. Então é isso que quer dizer a economia processual. Não tem que ser levada a formalidade ao extremo, tá? É claro que aqui, ó, outro ponto. Também não devem ser afastadas normas expressamente previstas em lei, sob pena de violação ao devido processo legal. Eu não posso chegar a apresentar minha contestação com 16 dias de prazo, sendo que meu prazo é 15. Isso, eu não posso pedir para o juiz que considere no prazo, passado o prazo, né, com fundamento na economia processual. Não tem lógica, né? Então, também a gente tem que considerar aqui as formalidades também, né? Mas nada muito em excesso, mas sem desprezar, né, questões que são fundamentais. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Senão a gente finaliza por aqui. Aí podem falar aí se alguém quiser discutir, se alguém tiver algum ponto para destacar.
Esse Word aí vai estar no AVA, professor? Vai, eu vou mandar. Como ainda está tudo subindo para o AVA, as disciplinas, eu devo mandar primeiro pelo WhatsApp de vocês, tá? Qualquer coisa eu compartilho no e-mail da turma também, que vocês devem ter um e-mail comum. Mas eu vou mandar no WhatsApp e até que o AVA fique funcionando corretamente. Aí depois eu posto lá também, tá? Tudo certo. Eu coloco a pré-aula. É que na verdade pré-aula e pós-aula eu só vou passar para vocês estudarem, fazer leitura. Não vou ficar colocando atividade toda a aula. Quando tiver atividade eu vou avisar, né? Eu vou avisar vocês e aí vai ter um prazo específico. Mas por enquanto aí eu vou mandar tudo pelo WhatsApp e pelo e-mail. Eu preciso de um tempo, pelo menos até amanhã, para baixar esse conteúdo gravado, que demora um pouco, e subir para o YouTube, compartilhar da forma que a gente fazia do semestre passado. Mas assim que tiver o AVA disponível, eu posto tudo lá, para vocês se organizarem melhor também. Certo? Alguma outra coisa? Em relação aos horários, pessoal, a questão de grade, se vocês verificarem algum problema, ainda tá, o sistema ainda está jogando as disciplinas. Mas se tiver alguma coisa que está errado no horário de vocês, tira print e manda para a professora Daniela, para que ela possa verificar, talvez dê algum problema específico aí de cada um de vocês. Mas a princípio, sigam aquele horário que foi enviado no grupo de WhatsApp de vocês. A minha disciplina de quarta-feira à noite com vocês. Acho que é só essa, né? Não tem mais nenhuma com vocês. As outras é do professor Bruno e da Daniela. Então é de quarta-feira à noite que a gente se vê. Mais alguma questão, pessoal? Senão a gente encerra por aqui e vou fazer minha janta. Boa noite. Faz uma janta aí, professor. Oi? Faz uma janta bem boa aí. Então, ainda vai demorar, ainda tem que fazer tudo, mas agora tem que pegar o ritmo de novo, né? Dos horários mais tarde, né? Porque até então eu gosto de jantar cedo, né? E cai bem nos horários de aula, né? Então, Essas férias tiram a gente do regulamento, né? Da Então, rotina. agora tem que voltar àquela rotina de aula de novo, né? Comer tarde, porque antes é duro, né? Muito cedo demais também. Então tem que ser depois. E agora ainda a gente tem a vantagem, entre aspas, vantagem de ser online, né? Que não demora tanto tempo, né? Esse trânsito de casa até a faculdade, né? Então é bem mais rápido. Mas quando tinha faculdade, demorava até chegar em casa e tudo, demorava bem. 2 meses de férias, hein, professor? Meu Deus. Tava quase Então, formada. dá para acostumar, né? Mas agora vocês vão ver o ritmo vai ser bem puxado. E então, pega firme Se aí. desse mais um mês, que esse país tem lei, hein, professor? Então, não, mas agora a gente volta com tudo aí para terminar esse semestre. Quem sabe o quanto antes a gente volta às aulas presenciais, né? Que acho que todo mundo está esperando. E esse semestre é bem curto, né? É mais curto. Olho no olho é melhor, né? É. Pessoal, mas então beleza. Aí se alguém for tendo alguma demanda, pode procurar pelo WhatsApp por enquanto. E, e aí a gente vai se falando, tá? Vou encerrar por aqui, parar a gravação. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula. Eu acho que o sistema já deve estar tudo certinho. A gente já vai acompanhando por lá e tudo mais, tá? Então, um abraço aí para vocês. Uma boa noite, tá?